Fala galera, tudo bem com vocês? Agora, aulinha diferente, tá? Nossa aulinha de hoje agora vai ser para falar sobre revisão de conteúdo e algumas estratégias de ensino aí de aprendizado de vocês. Bora lá então? Seguinte, vamos entender como vai funcionar. Então, as próximas 2 semanas vão ser um pouquinho diferentes, então a gente vai usar a semana que vem agora, do dia 13 até o dia 4, para revisar os conteúdos que a gente já viu, certo? E a semana do dia 20 até o dia 24 para fazer atividades avaliativas, que eu já vou explicar melhor um pouquinho sobre isso aí, tá? Tranquilo, então? Gravem bem essas datas aí. Vamos lá. As atividades avaliativas, que eu sei que talvez seja a preocupação de vocês. Professor, mas vai ser prova? Como que vai ser? Sim, vão ser atividades valendo uma notinha, que a gente vai definir isso depois, certo? Mas como se fosse uma prova, como se fosse uma recuperação, um trabalhinho, tá? A gente vai fazer através dessa plataforma que está aqui, ó, Google Forms. Então a gente não vai mandar para vocês via e-mail, tá? Para vocês responderem e mandarem para a gente de novo. Ele vai ser enviado através dessa plataforma Google Forms, que depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando como que a gente vai usar essa plataforma. Então, pais, podem ficar tranquilos que a gente vai explicar como que vai usar essa plataforma, não precisem se preocupar quanto a isso. Beleza? É bem tranquilo de usar essa plataforma, então não precisem ficar preocupados, certo? Mas qualquer dúvida que tenham sobre ela, a gente vai estar testando com vocês antes de fazer essas atividades avaliativas, ok? Então fiquem bem tranquilinhos aí. Daí vem, quando a gente fala de atividade avaliativa, automaticamente já vem uma outra pergunta. E as notas? E a nota da matéria, professor? Galera, entendam o seguinte: a gente está fazendo várias atividades, essas atividades vão valer uma nota, a gente ainda não definiu quanto vai valer cada atividade, tá? Mas não se preocupe que tudo que vocês fizeram, ou a grande maior parte do que vocês fizeram, tá valendo alguma notinha sim. Se lembrar lá em ciência, a gente tinha nota de atividade experimental, vocês fizeram o experimento em casa, tinha nota da atividade da apostila, que vocês também fizeram em casa, tá? É, teve os trabalhinhos de mapa conceitual, então tudo vai valer uma notinha. Vai ter as atividades avaliativas que a gente vai fazer agora na semana do dia 20, então não se preocupem com isso. Mais importante do que uma nota, mais importante de qualquer coisa, é o aprendizado de vocês. Eu estou entendendo o conteúdo? Não estou? Se eu não estou entendendo, estou tirando dúvida? Não estou tirando dúvida? Então, nosso foco agora como escola, como professor, não é ter uma nota, mas sim ter o aprendizado efetivo de vocês. E a gente sabe que esse ensino à distância é difícil de aprender de maneira, talvez, como vocês aprendem na escola, mas a gente tem que se esforçar ao máximo para conseguir isso. Beleza? Então, nota não é o foco, mas sim o aprendizado. Beleza? Então, vamos lá. Quais vão ser os conteúdos que vão cair nessas atividades avaliativas, galera? Então, vai cair o conteúdo de misturas, um conteúdo de separação de misturas, tratamento de água, coleta seletiva e materiais sintéticos. Esses são os 5 tópicos, tá? Então, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas já vão revendo os conteúdos aí, para vocês poderem fazer atividade avaliativa, não tendo que ficar olhando um monte de coisa aí depois. Beleza? Então, vamos fazer uma revisãozinha breve sobre eles lá. Então vamos relembrar primeiro. A gente tem dois tipos de mistura. Quais são elas aí? São as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As homogêneas eu só tenho uma fase. O que é uma fase? O que é fase? É quando eu só consigo visualizar uma única porção. Então, uma coisa só. A heterogênea é quando eu tenho mais de uma fase, ou seja, eu tenho duas coisas ou mais porções para visualizar, consigo visualizar. Olha os exemplos que eles me deram ali, tá? Ele me deu o exemplo de água com sal, que é o quê? Homogênea. Só consigo ver uma coisa, mas a gente pode usar aí como exemplo também água com açúcar, água com álcool, o ar atmosférico, ok? E água com óleo. Água com óleo a gente consegue ver duas fases, ou seja, tá? É uma mistura heterogênea, mas a gente tem outros exemplos: água e areia e sal, uma agulha num palheiro, tá? Existem diversas maneiras. Outra coisa que é bom vocês relembrarem é a questão de componente e fase. Fase é cada porção que eu tenho numa figura dessa, certo? Tranquilo até aí? Já os componentes são as substâncias diferentes que eu tenho
numa mistura. Então vamos fazer um exemplo bem rapidinho. Eu tenho lá água, óleo e gelo. Por algum motivo estava os três misturados. Quantas fases eu tenho? 5 segundos. Eu tenho duas fases, certo? Eu tenho, ou três. Água, óleo e gelo. Eu tenho três fases. Eu tenho uma fase de água, uma fase de óleo e uma fase de gelo. Então eu tenho três fases. Quantos componentes? Dois componentes, porque água e gelo é a mesma substância e o óleo que é uma outra substância diferente. Beleza? Então, revisãozinha desse parte do conteúdo. Continuando nossa revisão. Só deixa eu me tirar do cantinho aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Então, olha lá. A gente vai ter agora as separações de misturas. A gente tem as separações das misturas homogêneas e a separação das misturas heterogêneas. Então, vamos lembrar de maneira bem rápida cada uma delas. Então, olha lá. A catação é quando eu faço um processo manual de tirar cada uma das substâncias. Por exemplo, quando eu quero catar um feijão, catar um lixo, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Tranquilo? Certo? A flotação é quando eu uso a água, por exemplo, para separar um material do leve de um material mais pesado. Então, por exemplo, eu tenho lá areia e pó e água. E daí eu quero separar, por exemplo, o pó da areia. Como que eu faço? Eu coloco só em água, o pó é mais leve, vai ficar boiando e a areia vai para o fundo. A gente não falou muito, mas né, cabe aí falar sobre ele. A gente tem a filtração. A filtração é quando a gente usa um filtro para separar um material, tá? Geralmente um sólido de um líquido. Exemplo, quando a gente vai preparar um cafezinho, ok? Centrifugação, antes de falar sobre ela, vou falar sobre a decantação. A decantação é quando a gente tem lá materiais de densidades diferentes e o mais pesado vai para o fundo e o mais leve vai para cima, certo? Isso é a decantação. A gente deixa lá eles em repouso e o mais pesado vai acabar indo para baixo. A centrifugação é o mesmo processo. Qual que é a diferença? É que a gente coloca ele numa máquina, que é a centrifuga, que vai girar e vai acelerar o processo de decantação. Perfeito? Destilação, vamos lembrar rapidinho. É quando a gente vai aquecer uma mistura homogênea, tá? Porque até o momento a gente estava falando de uma mistura heterogênea, certo? Uma mistura homogênea, na qual a gente vai fazer o quê? Vai aquecer elas e elas vão ter pontos de ebulições bem distintos. Então, uma vai evaporar e vai ser resfriada, vai voltar na forma líquida, e a outra vai ficar separadinha. Então, eu aqueço essa mistura, a que tiver o ponto de fusão menor vai para um outro recipiente, ok? A destilação fracionada é o mesmo processo, galera. Só que agora os pontos de ebulição são muito próximos, então a gente não pode fazer uma destilação simples, certo? Então a gente vai usar lá uma torre de fracionamento. Exemplo clássico, a gente vai usar o nosso petróleo. Tá? O petróleo é feito em torres de fracionamento, onde as temperaturas são muito próximas umas das outras. Daí não dá para usar o processo de destilação simples. Eu acabei esquecendo de falar, mas um exemplo de destilação simples é a mistura da água com sal, por exemplo. Ok? Peneiração, mistura heterogênea agora, certo? Eu vou usar uma peneira para separar partículas maiores e partículas menores. Por exemplo, quero deixar uma areia mais fina da areia mais grossa, um açúcar mais fino do açúcar mais grosso. Eu quero refinar o açúcar, deixar uma parte bem fininha, ok? E por fim, a separação magnética, galera. Separação magnética nada mais é do que usar materiais imantados, né, que têm propriedades magnéticas, para atrair outros. Por exemplo, se eu vou lá e derrubo uma agulha aí no meio de um pouco de areia, alguma coisa assim, ou várias agulhazinhas no lugar de que tem areia. Como que eu faço para separar isso sem colocar a mão lá e correr o risco de furar ela? Eu uso um ímã que ele vai atrair esses pedaços. Beleza? Então, relembrando aí a separação de misturas. Ainda sobre separação de misturas agora, saber lá as etapas, tá? De uma
estação de tratamento de água. Vocês viram lá o vídeo do Itiberia do Manual do Mundo, então ele mostra bem certinho as etapas ali de como que acontece esse tratamento de água. Lembrar aí, vamos colocar assim, que as etapas mais importantes para a gente, ou que a gente pode cobrar numa atividade avaliativa, são a parte da floculação, da decantação e da filtração. Então, destaquem bastante essas três, relembrem, vejam um vídeo, olhem a apostila, tá? Então, a floculação é quando eu jogo lá um produto químico que ele vai juntar essa sujeira em vários floquinhos de sujeira. A decantação que a gente já falou, esses flocos de sujeira agora vão pesar e vão para o fundo. E a filtração, eu tenho uma série de camadas de filtros diferentes, não só um filtro de papel, mas ali eu tenho, na estação de tratamento de água, água, eu tenho eu tenho carvão ativado, eu tenho areia, eu tenho cascalho. Então, tudo isso aí é importante também no processo de filtração. Tranquilo aí, tá, galera? Então, saber aí o processo da tratamento de água é bem importante para nossas atividades avaliativas também. Relembrando também agora sobre a coleta seletiva de lixo. Antes de falar propriamente dito sobre os tipos de coleta, lembrar qual é a importância, galera. Quando a gente não faz essa coleta seletiva, a gente mistura todo esse lixo junto, ele acaba indo para um depósito ou para os lixões, sendo que eles vão ficar lá acumulados, às vezes, durante vários e vários anos, porque eles não se decompõem tão facilmente na natureza. Então é importante fazer essa coleta seletiva, porque se a gente faz isso, esse material é reciclado, fica bem menos lixo na natureza. Então, relembrar aí das cores de cada um dos materiais. Então, por exemplo, o azul é papel, o vermelho é plástico, o verde é vidro, o amarelo é metal e o marronzinho é os orgânicos. Lembrando que tem o não reciclável também, que é o material que não dá para reciclar. Por exemplo, lixo radioativo, lixo hospitalar, tá? Pilhas também entra nessa brincadeira aí. Ok? Então lembrem das cores, lembrem cada um deles aí. Ok? E por fim, o último conteúdo que a gente viu foi sobre materiais sintéticos. Então, o que são os materiais sintéticos, galera? São materiais que são produzidos pelo homem. Para quê? Para substituir, tá? Materiais que ele poderia extrair da natureza. Então, por exemplo, que tem ali detergente, plástico e tinta. Detergente, o homem consegue produzir na natureza? Conseguem. Tem alguns materiais que têm essas propriedades de limpeza, de sabão, certo? Os plásticos a gente consegue produzir na natureza? Não, tá? Então os plásticos a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre ele. E a tinta? Sim, tem algumas plantas, algumas árvores que você consegue extrair delas tinturas. Mas aí você vem a pergunta, professor, mas então por que a gente produz esse material então, se já tem na natureza? Para evitar, tá, de desgastar muito a natureza. Então pensa, se a gente fosse destruir as árvores que produzem tinta, a gente teria uma produção, uma destruição muito grande. Isso aconteceu já, por exemplo, aqui no Brasil, na descoberta do Brasil em 1500, a gente usava muito pau-brasil, por quê? Porque ele liberava uma tintura puxada para a cor vermelha. Resultado, hoje quase a gente não tem pau-brasil hoje aqui no nosso país, ok? Então os materiais sintéticos são para você poderia dar para evitar que haja esse desgaste na natureza. E desse ponto de vista é muito bom. Qual é o problema do material sintético? Tá? Ele demora muito para se decompor. E daí a gente fala especificamente aí do plástico. Tem alguns determinados plásticos, galera, que demoram de 30 a 40 anos. Uma garrafa plástica não decompõe, ela tem um tempo indeterminado de decomposição na natureza. Então imagina lá, a gente tem os dois pontos. Esses materiais sintéticos são importantes? São, mas eles demoram para decompor. Então o que a gente tem que fazer com eles? Reciclagem. Tranquilo? Galera, a ideia disso de hoje era fazer essa revisãozinha, certo, de conteúdos, mas aí vem algumas perguntas, tá? Como que a gente vai revisar esse conteúdo, professor? Como que a gente vai relembrar ele? Uma dessas maneiras é já ver o vídeo aqui, eu fiz uma visão bem rápida para relembrar os conceitos. Uma outra maneira é rever os vídeos, é reler a apostila, tá? Ver lá o materialzinho que tem na apostila, no caderno, alguma coisa a gente chegou a ver antes da quarentena. É fazer resumos e mapas conceituais. Se não souber como que faz isso, pergunta aí por e-mail para mim que a gente ajuda vocês. Eu vou estar abrindo para vocês e disponibilizando os AVAs, tá? As atividades do site digital para vocês. Tá? Então entre lá com o login de vocês, tem 4 perguntinhas e mais uma videoaula para vocês assistirem lá se vocês quiserem. Tá? Uma ferramenta que ajuda vocês a reverem o conteúdo ou
ver algumas questõezinhas aí que a gente acabou não vendo, por exemplo, alguns tipos de exercícios diferentes. Beleza? Então vai estar aberto para vocês poderem fazer essas atividades. E a tarefinha de vocês é tirar dúvida. Reviu o conteúdo, fez atividades, fez tudo isso. O que eu achei legal de fazer? Achou dúvida no conteúdo? Ficou com dúvida em alguma coisa? Manda mensagem pra gente, manda um e-mail, manda mensagem lá pelo WhatsApp, que a gente vai tentar ajudar vocês nesse aspecto. Beleza, galera? Eu espero que a gente tenha conseguido fazer uma revisão bacana, que vocês tenham relembrado alguns tópicos, e eu vou terminar hoje com a frase do Thomas Hobbes: conhecimento é poder, nenhum conhecimento é inútil, galera. Tá? Então, quanto mais você sabe, tá, mais poderoso você é. Não de dinheiro, não de riquezas, mas de saber. Saber nunca é pouco, saber sempre é importante, galera. Certo? Termino com essa frase aí. Se cuidem. Lembre que a gente está em quarentena. Lavem as mãozinhas de vocês. Um abraço e até a próxima, galera. Falou!